Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um estudo aqui pelo Espiritismo para Todos. Que possamos, ter um estudo fraterno, buscando o entendimento da proposta, que o livro nos traz, o reencontro com o Espiritismo, com a sua proposta filosófica. E que possamos, estar fundamentados no respeito, na amizade, na busca do entendimento, da construção desse entendimento. Nós estamos aqui na página 112, no primeiro parágrafo aqui desta página. Quem é a alma solidária que quer ler? Você precisa ficar sentada? Tu quer ler, Sandra? Você quer ficar sentada? Então, bora. Pega um banco para mim, tá? É ok? Ao passar da análise puramente material, física, para as das consequências morais que resultariam do corpo fluídico de Jesus, Kardec também muda de tom. Até então, contido, ele é aí veemente. Nasce-lhe da pena um como quebrado de alerta. A vida de Jesus teria sido apenas um vão simulacro, se tivesse tido um corpo fluídico. Não se pode admitir isso sob pena de diminuí-lo moralmente. A grande força de Jesus, crê Kardec, está na fusão da sabedoria e da prática, do conhecimento e do exemplo, do crer e fazer. Assim, acreditar no seu corpo fluídico será retirar-lhe todo o mérito da vida de privações e de sofrimentos que havia escolhido como exemplo de resignação. Meu Pai, disse Jesus, se possível, passe de mim este cálice. Ora, essa frase não teria sentido para o codificador caso fosse o Cristo um agênere. Assim como essa outra. Deus meu, por que me desamparastes? Dita no momento de sua morte. E como inúmeras mais. A possibilidade de que Jesus seja diminuído moralmente assusta Kardec a ponto de fazê-lo escrever com veemência. Uma comédia indigna de um homem honesto e simples. Tais são as consequências lógicas desse ensino. Fala com energia, compreendendo que o Jesus agênere teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade, fingindo situações e sofrimentos, pois não teria experimentado nem a dor, nem nenhuma das necessidades do corpo. No pensamento de Kardec, as coisas se passam de maneira simples. Houve o Cristo agênere, aquele que ressuscitou depois da morte e apareceu a Maria Madalena no sepulcro e a 2 discípulos na estrada de Emaús. E não foi de pronto reconhecido por eles, precisando recorrer a detalhes para ser descoberto. Esse, o agênere perfeito, de curta duração, que não podia ser morto, apresentando-se na sua realidade pós-morte. Kardec, porém, não para aí. Ei-lo seguro na sua posição contrária ao corpo fluídico. Nota 28, item, capítulo 15, item 61. As aparições de Jesus depois da sua morte são narradas por todos os evangelistas com detalhes circunstanciados que não permitem duvidar da realidade do fato. Aliás, elas se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do espírito, e nada apresentam de anômalo com os fenômenos do mesmo gênero, dos quais a história antiga e contemporânea oferece numerosos exemplos, sem excetuar a tangibilidade.
Se observam as circunstâncias que acompanharam suas diversas aparições, reconhecem nela todos os caracteres de um ser fluídico. Aparece inopinadamente e desaparece da mesma forma. É visto por uns e por outros sob a aparência que não o fazem reconhecido, nem mesmo por seus discípulos. Mostra-se em lugares fechados, onde um corpo carnal não penetraria. Sua linguagem não tem a vivacidade de um ser corporal. Tem o tom breve e sentencioso, particular aos espíritos que se manifestam dessa maneira. Todas as suas atitudes, numa palavra, têm qualquer coisa que não é do mundo terrestre. Sua apresentação causa, ao mesmo tempo, surpresa e pavor. Seus discípulos, ao vê-lo, não lhe falam com a mesma liberdade. Sentem que não é mais o homem. Jesus mostrou-se, pois, com seu corpo perispiritual, o que explica não ter sido visto por aqueles a quem não desejava mostrar-se. Se tivessem seu corpo carnal, teria sido visto por todos, como quando era vivo. Desde que seus discípulos ignoravam a causa primária do fenômeno das aparições, não se apercebiam dessas particularidades, as quais provavelmente não notavam. Viam a Jesus e o tocavam, o que para eles deveria ser seu corpo ressuscitado. Só um minutinho, gente. Alguém pegou a minha régua. Tem um netinho, tem uma netinha. Os detalhes nesse particular do Cristo desencarnado, apresentando-se aos discípulos na condição de agênere, são relacionados por Kardec com muita clareza. É a voz que soa diferente, é a linguagem que não tem vivacidade, é o tom breve e sentencioso, é a surpresa e o pavor de sua aparição, até em lugares fechados. Tudo, enfim, que um agênere mostra em suas manifestações. O outro Cristo, aquele que viveu durante 33 anos até desencarnar na cruz, era de carne. Esteve convicto disso o codificador. Compreendem-se, assim, os motivos que levaram Kardec a não avalizar a obra Os Quatro Evangelhos, nem permitir o comparecimento de Rustang e da médium Émilie Collignon na Revista Espírita depois de 1866. Os motivos são exatamente estes. A base de Os Quatro Evangelhos é o corpo fluídico de Jesus, no dizer do próprio codificador. Ora, Kardec concluiu que o corpo fluídico era falso. Logo, os quatro evangelhos ficaram sem razão de ser, ou, como ele diria, o edifício ruiu. Junte-se a isso o fator moral consequente do corpo fluídico, talvez o ponto que mais chamou a atenção de Kardec. É, pois, certo que Kardec não aceitou a obra rustanguista e nem viu em Rustang, como também na médium pelos quatro evangelhos, seus muito importantes colaboradores, como querem os adeptos do bastonário de Bordeaux, ficando reduzida à mera opinião individual dos espíritos que a assinaram, a revelação da revelação. Muitos estranham não ter Kardec descido à análise de Os Quatro Evangelhos, nos pontos que ferem os postulados espíritas, tais como a lei da reencarnação, que Rustang aplica apenas aos espíritos decaídos, servindo para estes como estrada de evolução. Os espíritos puros não precisam encarnar, pois realizam sua evolução em linha reta. Por consequência,
A escala espírita não se aplica para Mustang, senão aos espíritos decaídos, reencarnantes, pois os espíritos puros estão desde a sua criação no topo da escala. Desculpa. A reencarnação em corpos tipo criptógamos carnudos, semelhantes a lesmas, como punição aos espíritos recalcitrantes, conhecido também como metempsicose, que é combatida pelo espiritismo, a profecia de que o catolicismo retomará o seu poder e a sua condução no mundo. Enfim, todas essas e outras teses defendidas por Mustang em sua obra não foram combatidas pelo codificador sério. Também as Mustang são a própria causa da perdição de sua obra. Continua? Vamos parar um pouquinho, que aqui ele vai entrar em outra parte, né? Que é a mensagem do Erasto. Alguém quer falar alguma coisa do que a gente leu? Eu ia comentar justamente em cima da frase de Erasto, né? Que é muito claro, né? Quer dizer, qualquer pessoa na época que analisasse a obra dentro do espiritismo ia perceber, né? De que não precisa ser nenhum gênio para perceber que contradiz o espiritismo. E daí em diante, você seguir dentro de qualquer ideia que já foi contradita, que já foi negada no início, é bobagem, né? Quer dizer, então, só a questão moral e a questão do corpo fluídico já serve para desmontar toda a obra, porque ela é baseada nisso. Desmontar a obra inteira. Então, não há mais por que seguir adiante. Ele não fez nada demais, não precisa fazer nenhum outro. É só seguir o espiritismo, né? Quem estudou a doutrina espírita já sai convencido disso. A questão, né, que a gente reflete é que as ideias presentes em Mustang são passadas, né, subliminarmente, sem se falar que é Mustang. E essa é a questão, né? Que quantas vezes a gente, né, quando entrou em contato com tudo isso, nossa, mas eu nunca ouvi falar de Mustang. Mas na sua teoria, né, e nas questões, né, esse Cristo, a Gênesis, essas questões relacionadas à encarnação, né, só quem está aqui porque decaiu, porque é falido, porque tem uma insubmissão a Deus. E o fundamento da proposta moral é o Cristo, a Gênesis, né, que ele traz. Mas não se coloca, não se passa dessa forma, né? Se passa de uma forma que não se reflete né? E quantas vezes, por mais que Kardec é claro, essa questão da metempsicose, por mais que ele não falou diretamente referente à obra, ele tem artigos que trabalham isso na Revista Espírita. Diversos. Né? Ele vai falar, né, no Livro dos Espíritos, então já está ali muito bem esclarecido esse entendimento. E Kardec, assim, ele, né, a gente vê o cuidado dele na escrita da Gênese, quando ele vem trabalhar o capítulo dos fluidos, trazendo toda a parte, né, teórica que fundamenta o espiritismo, traz, né, o entendimento dos agêneres, a questão dos fluidos e né, cita exemplos da Revista Espírita de aparições, onde a gente pode estudar a reprodução do fenômeno, e aí depois ele vai explicar na figura do Cristo. Né? E tira do âmbito do miraculoso, do sobrenatural. Não, acho que eles fizeram duas coisas. Eles esconderam isso ao longo do tempo, né? Esconderam
todos os pontos, todas as verdades, inclusive o próprio Rustang, né? Não foi escondido aqui no Brasil disso. E segundo, eles encerraram os estudos, né? Na verdade, para você garantir, você precisa encerrar todos os estudos em cima de Kardec, né? Então você nunca estuda a Revista Espírita, na dúvida não lê nenhuma outra obra no seu Evangelho, que a gente consegue adaptar, e o Livro dos Espíritos, mas não é o primeiro que é indicado, ou seja, esconde Kardec completamente, para ninguém poder questionar nada no futuro. É impressionante, né? É um verdadeiro, como se diz, é um plano realmente do mal, né? Que foi colocado em prática. E pegou todo mundo aí. Mas, como tudo no mal, o bem sempre prevalece, né? Graças a Deus. Eu fico pensando, sabe, gente, aqui, o último parágrafo, ele diz, né, que muitos estranharam Kardec não ter refutado, né, as ideias do Rustang. Eu fico pensando, mais que isso, eu fico pensando como que pessoas espíritas receberam isso e aceitaram isso a ponto de colocar na Federação Espírita. Sabe? Eu fico pensando assim, será que entenderam esse livro mesmo, que se tratava de metempsicose, que falava que o catolicismo ia dominar o mundo? Então, por que estava no Espiritismo, o livro? O espírita coloca um livro para ser estudado, onde diz que é o catolicismo que vai dominar o mundo. Não é estranho você pensar assim? Será que leram o livro? Será que entenderam isso? Eu fico pensando isso, Satiro, porque eu não li os 4 evangelhos, entendeu? Eu não sei se essas ideias estão explícitas. Estão Explícitas? Estão. Ele fala questão de uma religião universal, onde, né, quem iria chefiar seria o Papa. A mesma ideia da igreja. E a questão, né, realmente, do Cristo fluídico, ele vai falar que o Cristo, né, ele cresce, né, ele vai em linha reta, exatamente como o Wilson coloca aqui, que ele não usa a palavra submisso, é como se ele fosse assim, Jesus foi obediente e serviu aos espíritos que o ensinaram, e ele nunca errou, então nunca poderia encarnar, é a tese ali central dele. E aí ele vai explicar, né, o Cristo agênere, que não teve um corpo. E assim, eu fico pensando nisso que você falou, e fico pensando muito na questão, o Espiritismo foi instituído, eu estava lendo um artigo hoje do Marcelo Henrique, e aí ele, né, estava falando, né, a necessidade das questões das pessoas instituírem o Espiritismo como uma seita religiosa. É mesmo? O próprio Kardec fala isso na Revista Espírita, que seria um período religioso, né, mas ele não é a base da renovação social, porque teria um período intermediário. Não sei se é um processo natural das pessoas, por exemplo, que, né, vêm da religião católica e vivenciam circunstâncias em que trazem questionamentos e vão buscar respostas no espiritismo, e acaba, né, ali nas instituições que representam um movimento, né, espírita ali, e ali dentro da instituição não se estuda Kardec. Isso também. Porque na própria Constituição, né, se denominava que se tinha que estudar os 4 evangelhos de Rostang, equiparando a moral proposta por ele com a moral espírita. E é o oposto. É o oposto, gente. Quando a gente lê, né, estuda agora, com todo esse resgate que a gente teve do espiritualismo racional, hoje mesmo, né, estudando, parece que eu estou lendo o Janet, mas parece que eu estou ouvindo Kardec.
porque eles usam as mesmas palavras, as mesmas explicações. Ele usa a palavra, né, inerência, quando ele está lá, ele está colocando, né, a questão do homem sempre fundamentado no bem, né? Que o homem é feito para agir. Aí ele traz o exemplo, dizendo que o homem pode buscar o exemplo entre os animais, que tem animais que são pedreiros, arquitetos, alfaiates, caçadores, políticos, como se os animais fossem destinados para nos dar o exemplo de todos os gêneros de trabalho. Então, ele traz como essa solidariedade que existe, que tudo é solidário, que tudo é evolutivo, porque a gente, na nossa, ali no simples e ignorante, a gente não observa a natureza como que o animal caça e a gente vai caçar, mas para eu caçar um animal maior, eu tenho que usar o raciocínio. E aí eu vou desenvolvendo o quê? As faculdades do corpo, né? Relacionadas às necessidades e as faculdades morais. Que aí eu caço um animal maior e alimento mais pessoas. E aí o Janet, ele vai trazer tudo isso que o Espiritismo traz, né? E explica muito mais aprofundado as questões morais. E aí a gente pega, né, uma moral oposta que se fundamenta em Cristo, completamente oposta, e alguns pontos ridículos, né? Ridículos. A gente fica pensando, né? Até eu conversei com o Satiro, né? A gente estava conversando outro dia, já faz um tempo, eu não sei nem se ele vai lembrar. E aí a gente, né, conversando sobre essas questões, a gente ainda falou, vamos ver se no final do estudo do livro do Wilson, a gente consegue acrescentar ao estudo o terceiro capítulo do Autonomia, que vai falar da parte dos desvios, porque ali a gente vê nitidamente o Espiritismo vindo para o Brasil como uma proposta exatamente a que o Kardec propôs. Não, ele chegou, a gente não conversou. Né? Ele chegou como na origem, né? Exatamente, não Mas é que ele foi desvirtuado. Foi desvirtuado. E essa, né, foi de uma forma... Não, foi idêntica, planejada. O que fizeram na Europa, fizeram no Brasil, deram continuidade, e aqui foi forte o negócio, né? Eu diria que foi inteligente da parte de quem teve a intenção e colocou. Foi inteligente, né? Porque você vê na Europa, por tudo que, né, a gente viu que Le Marie fez, as publicações, teorias opostas ao espiritismo, né? O domínio do Guérin lá da faculdade, da sociedade, mas o espiritismo lá não se instituiu como uma religião. Mas isso aí também é questão da cultura do povo, né, Ju? Agora, isso é muito forte aqui. Pessoas que estudam e continuam, né, fundamentando o espiritismo como uma religião. Que é oposto ao que Kardec escreveu. Religiosidade é uma coisa, né? Você ter esse sentimento íntimo de que existe algo maior, que talvez, né, você não saiba explicar. Que nem o próprio vídeo que um amigo me mandou lá do Enéas, ele fala de uma forma bonita, né? Eu estudo muito. E todas as ciências que eu estudo, eu reconheço Deus. Porque não tem como. A obra é muito maior do que nós. Ele fala, assim, a harmonia do universo, né? Tudo ali. Você só pode reconhecer uma inteligência infinita na ordem do universo. E ele fala, não me perguntem o que é Deus, que eu não sou filósofo. Mas existe. Né? Mas eu reconheço que Deus existe. Né? Nem o filósofo responde. Então,
né? Percebe? E aí a gente vê todo essa questão de colocar o espiritismo, e não é só ali, Kardec é categórico, o espiritismo não é uma religião. Inclusive, temos pessoas de várias outras seitas que vêm trabalhar, estudar, e não devemos impor dogmas de nenhuma religião, Justamente. né? E aí se coloca uma moral oposta, né? Como uma casa que, para muitos, representa uma referência em espiritismo. Mas eu acho que realmente tudo isso que aconteceu é uma demonstração clara do estágio que o homem se encontra ainda, entendeu? E do apego ao material que nós temos, né? Então aí vem os interesses, as questões de autoridade, de poder, por aí afora, de riqueza, de reconhecimento, status. Então, assim, nós ainda estamos muito distantes, né? Quer dizer, também só temos 160 anos de espiritismo aí na brincadeira. Então, bem distante dessa do final disso. Então, eu acho que é meio que natural, sabe? Às vezes eu penso que é meio que natural, é lamentável, mas é meio que natural que houvesse essa possibilidade da gente seguir por esse caminho errado, entendeu? Mas da mesma forma, mais cedo ou mais tarde, a realidade aparece, entendeu? De uma forma ou de outra, entendeu? Se não fosse descobrimento das obras, haveria outras coisas que aconteceriam e que, sabe, fariam com que a gente, pelo raciocínio, pela inteligência, a gente começasse a ver que não faz sentido isso. Ou a gente largaria, daqui a um tempo aconteceria alguma coisa, ou simplesmente a gente acharia imediatamente alguma coisa equivalente que traria a gente ao caminho de volta, entendeu? Mas é do ser humano, entendeu? A gente tem que compreender isso mas bem compreendido, né? Para a gente não se equivocar de novo, saber como foi a história, na minha opinião. Mas é impressionante, né? Isso não deixa de impressionar a capacidade que o homem tem, né? Realmente o homem tem uma capacidade de fazer coisas que surpreendem a todos nós, né? Quer dizer, como é que você foge de uma proposta tão clara e envereda o mundo inteiro, praticamente o mundo inteiro, numa direção diferente, né? Então é complicado. Eu penso que foi uma das causas de ter travado a doutrina espírita, né? Porque a doutrina espírita não embarcou como Kardec esperava que fosse, como ele se manifesta em alguns textos, né? O ânimo dele, quando ele diz que quando o espiritismo for conhecido, todas as sociedades vão mudar, né? Vão partir. Então, o espiritismo não foi entendido. Não, agora você percebe o seguinte, que se o espiritismo tivesse continuado naquela época, após a morte de Kardec, que talvez a gente não tivesse guerras mundiais, não tivesse uma série de eventos aí, porque o homem seria outro homem já. Eu não acho que Kardec estava errado. Ah, não, mas nós não conseguimos. Não, porque interromperam a obra, não a obra dele, interromperam a obra que vinha acontecendo na Terra voltada para o bem. Interromperam. Simplesmente isso. E a gente vê, né? Porque às vezes a gente pensa, né? Ah, veio para o Brasil. O próprio livro do Paul Janet foi traduzido para o português e era usado na escola, era estudado no Brasil. Impressionante. Tratado, né? Então você vê como que essas ideias estavam prontas para, né, não, no mundo todo poderia ter espalhado, né? Não, né? E assim, a gente não pode tirar de vista a questão que existem espíritos que percebem ali, ou indivíduos mesmo aqui, né? Encarnados que sabem a diferença, mas não quer abrir mão do poder, né? Isso é um ponto, porque Kardec é muito claro quando ele escreve o livro dos médiuns, né? No processo de fascinação.
E quando a gente lê aquele livro que o Rodrigo disponibilizou para nós, lembra? É um processo de fascinação, o trabalho mediúnico que se existia ali, né? É quase uma reprodução da Igreja Católica, né? Não, Nada contra quem acredita, quem vê dessa forma. Só que o Espiritismo não vê é dessa isso. forma, né? Com rituais, símbolos, né? O símbolo de Jesus para nós é a sua fala e, né? E a sua ação no bem. Esse é o símbolo, não a cruz, né? Como se vê o Salvador morreu por nós. Porque se ele morreu por nós, está todo mundo salvo, ninguém precisa fazer esforço nenhum. Não, e assim vão diversos símbolos. É assim, eu acho que realmente existe um apego ainda muito forte a ser vencido por nós, entendeu? Como civilização, para a gente poder evoluir mais rapidamente. Porque assim, se você for fazer a comparação, o próprio modelo do movimento espírita, das federações, da casa espírita, ele faz o mesmo papel de segurar, de tirar a pessoa do caminho, de colocar a pessoa em um monte de outras atividades que não trazem ela para o caminho, se você olhar, que seriam complementares e não principais, se você olhar, entendeu? Quer dizer, e aí você tem toda essa representação que é o de menos, entendeu? Você vai lá, é o cara que faz um cartaz tão bonito, com a imagem de Deus, né? Pra gente lançar o próximo curso nosso e cola no mural, e nunca mais sai do mural aquela imagem de Deus sentado no trono, né? Pelo amor de Deus, que não é aquele. Tira essa imagem daí, entendeu? Para de vender essa imagem. Sabe? Não bota o crucifixo, bota um crucifixo de uma vez ali. Agora fica botando uma imagem dessa num cartazete espírita, dentro da casa espírita, no mural espírita. Que diabo é isso? Entendeu? Quer dizer, eles dizem que não fazem nada, mas as pessoas continuam seguindo aquele caminho. Não precisa negar, execrar, bater em ninguém. É só não usar, falar, isso aqui não pode, isso aqui não é espiritismo, tira. Ponto, acabou. Tá falando o quê, Satiro? Tirar a imagem de Jesus? Não, as imagens de Jesus, de Deus, cartazetes com frases que não são voltadas para a doutrina, atividades que não estão no espiritismo. Não estão no espiritismo as atividades. A principal atividade as pessoas estão nem aí. Mas também o centro também não está nem aí para as principais atividades. Vamos estudar. Não está nem aí. As pessoas que buscam o centro têm um pleno desconhecimento, que é natural. Né? Muitas vezes ali, quando a gente está na porta de entrada, dentro de um atendimento fraterno, por exemplo, né? Quando a pessoa chega, muitas vezes por uma dificuldade, né? Uma questão ali emocional, um processo de enlutamento, ela quer receber um acolhimento, mas, acima de tudo, ela quer um esclarecimento do que é aquele fenômeno, do porquê ela está, né? Muitas vezes uma resposta que ela busca é um porquê. Não, justamente, mas isso daí os centros não estão conseguindo fazer. Eles fazem com subterfúgios. Eu estou citando como exemplo não só o centro, mas o movimento, a federação. Olha para as atividades. 99% não está focada no que é o espiritismo. E é condescendente com um monte de coisa. Ou seja, isso não é culpa do centro ou desse ou daquilo. Não somos nós. Nós, como povo, civilização, temos que correr atrás da verdade, do que foi entregue para a gente, e de passar a largar de ser acomodado, largar de aceitar tudo que dão para a gente, parar de ser heterônomo, poxa. Mas essa é a questão, amigo. Por exemplo, entendeu? Você vai no Nossa sociedade é heterônoma, e ninguém quer falar sobre isso, e quando você fala e a pessoa entende, mas é mais legal ficar desse... É só falta dizer isso. É mais legal ficar desse jeito aqui, né? É óbvio que é mais legal. Você não precisa fazer nada, né? Você só toma banho, bota a roupa, vai pro centro, fica uma hora, volta para casa e vai fazer qualquer outra coisa. O que a gente precisa pensar é assim, não entendeu. A pessoa chega num centro espírita,
e vai ali como uma referência no centro, né? E aí a pessoa chega para ele e fala assim: olha, o que você precisa é fazer um tratamento espiritual, onde você vem 4 vezes na semana e faça o evangelho. É isso Só aí. que no evangelho, Não se tem. ela tem crenças dogmáticas, a forma que ela vai interpretar é baseada no dogma, Justamente. né? E aí o que acontece? Aquela pessoa não se esclareceu pela compreensão. E por ser a maioria das instituições filiadas à federação, não se estuda a obra de Kardec. Não se estuda. Estuda um estudo dirigido. Então, a Tem um monte de pessoa coisa não errada. tem oportunidade de compreender o espiritismo em sua essência. E não vai nunca, porque se formou essa forma de estudo. Quais são, vamos nos perguntar, quais são os caminhos hoje que nos levam ao estudo de Kardec? Porque nos centros você não acha praticamente nenhum. As atividades das federações também não tem praticamente nenhum. Eles chegam ao ponto de estudar o que não é Kardec e vai contra Kardec. As federações promovem isso hoje em dia. Vai contra o que Kardec diz. E não trazem nunca Kardec. Aí você pode começar a olhar para qualquer lado do movimento. 98%, tá bom, vou ser bondoso. Ganhamos 1% aí. 98%. Então, assim, as pessoas, elas estão buscando. Aí elas acham um pouco. Tem um pouco de espiritismo ali que dá um consolo para a pessoa. Mas tem muita coisa que congela. É mais ou menos assim, olha, ele está morrendo de fome. Dá um pratinho pequeno de comida, mas ele vai continuar com fome. Mas pelo menos eu reduzi a fome dele. Aí ele vai me seguir. Porque eu fui o cara que... Sabe? É uma coisa de buscar público cativo mesmo. Os interesses, não precisa falar deles, são todos. Mudando de lugar para lugar, de momento para momento. Então todos os interesses estão ali. Entendeu? Porque assim, eles não querem falar do que é o espiritismo. Eles querem criar uma seita. A verdade é essa. Eles estão atrás de seitas. E é por isso que não estão sobrevivendo. Estão vazios os centros. Entendeu? Assim, estão vazios os centros. Então, mas essa é a verdadeira mudança, porque Kardec não fala como que vai se iniciar a mudança. É individual e o individual muda o coletivo. É isso aí. Aquilo não vai mais preencher, porque as pessoas hoje raciocinam, questionam, perguntam. Gente, você vê isso nas crianças com uma nitidez, mas por que não pode? Por que perfeito, perfeito. Você já viu a evangelização? Eu estava conversando com uma amiga minha, que eu não falava há um tempão, que faz evangelização no meu ex-centro, tá? Abandonei o centro, não sou mais do centro. Semana retrasada, abandonei o centro. Aí eu estava conversando com ela, faz um tempo atrás, e ela faz evangelização. Pelo amor de Deus, aquilo não é evangelização de nada. Entendeu? Eles estão... Eu falei, vem cá, vocês usam o catecismo da Igreja Católica? Porque os exemplos que você está dando para mim... Não, mas a gente usa várias obras de André Luiz. Eu falei, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? As crianças têm um monte de dúvidas saudáveis e vocês estão encaixando a garota, as crianças num... Eu falei, não, mas não é isso que a gente faz. Eu falei, olha, presta atenção no que você acabou de me dizer. Você está enquadrando as crianças, dizendo, só está faltando você ter uma régua de palmatória na tua sala de evangelização. É o próximo passo que você vai dar. Porque, pelo amor de Deus, a criança não pode ter uma dúvida honesta. Entendeu? Aí quando a coisa é muito séria, que a criança está muito crente daquilo, você me diz que chama os pais dela para conversar? Pelo amor de Deus, você quer corrigir a criança? Falei, pô, pega logo uma régua. Eu tinha uma professora minha de infância que usava uma régua desse tamanho, larga assim, para dar na mão da gente. Graças a Deus que minha mãe não permitiu que ela fizesse isso comigo. Nem cascudo e nem reguada na mão. Mas tinha outros colegas meus que a mãe permitia. Eles errou, tomava na régua. Nunca mais errava, né? Nunca mais errava. É impressionante, sabe? Mas eu acho assim, eu acho que as pessoas estão querendo. E eu acho que
os meios, elas encontrarão de uma forma, nem que seja lendo sozinha a obra em casa, entendeu? A pessoa vai começar a se desapegar dessas coisas que não E funcionam. o próprio desenvolvimento da razão, né? Não Justamente. necessariamente pelo espiritismo, mas a Não, razão geral, é desenvolvida, geral. você começa, não, isso para mim não elucida mais, isso para mim chega um ponto que não responde mais, então eu vou buscar em outros lugares, em outras, ou dentro de mim mesmo, aquilo que para mim é o certo ou o errado, mas, né, fundamentando em escolhas assertivas, essa inclinação no bem que o próprio Kardec traz, né? Esses Justamente. espíritos estão vindo com essa inclinação no bem. E qualquer direcionamento para eles que seja fora da lei natural do bem, não responde para eles. Não responde. Porque o fundamento da moral é a liberdade. Você só é livre se você pode escolher a sua ação. Exatamente. Senão você age por condicionamento, pela emoção, por medo, né? Mas acho que aqui ele ainda vai falar mais sobre isso na mensagem do Erasto. E depois o outro capítulo já é Rustang no Brasil, né? Não, ainda é no terreno espírita. Vamos seguir? Ô, Sandra, você quer que te ajude a ler? Pode ler. A mensagem de Erasto. Às vésperas da primeira viagem a Bordeaux, para a qual seguiu a contragosto de Rustang, recebeu Kardec pelas mãos do médium Sr. Dambel uma mensagem mediúnica assinada pelo espírito Erasto, muito próximo do codificador. Essa mensagem, como já assinalado, tem um tom profético e outro de advertência. Alguns adeptos de Rustang tomam-na como positiva e indicativa da missão dele, uma vez referir-se ela à profusão de médiuns existentes naquela região francesa. Era a primeira viagem de Kardec a Bordeaux, para fins de divulgação da nova doutrina e para fins de confraternização. A mensagem significava a consideração dos espíritos para com os espíritas bordelenses. Mas seu conteúdo foi muito além disso, ao apontar para os perigos que rondavam o trabalho de Kardec, perigos que não se encontravam apenas do lado terreno, mas, destaca-se, estavam nos conluios promovidos nas sombras pelos espíritos adversários da verdade, que se materializavam pelas portas das influências desses espíritos sinistros sobre os médiuns desprevenidos e orgulhosos. Bordeaux era região pródiga em médiuns. O senhor Sabot, que residia em Bordeaux, era daqueles indivíduos confiáveis, responsável por considerável produção mediúnica publicada na Revista Espírita. Mas Bordeaux tinha também a figura de Rustang, que de amigo do senhor Sabot passou a seu adversário. Rustang, como se viu, não compareceu à reunião em casa do senhor Sabot, portanto, não soube da mensagem de Erasto, senão posteriormente. Kardec desviou-se de um encontro pessoal com Rustang por tudo que este fizera desrespeitosamente em relação ao senhor Sabot. Ou seja, Kardec não quis ver seu nome ligado naquele momento ao de Rustang. Estava em Bordeaux, ficou lá bons tempos e podia, se o quisesse, e se Rustang lhe fosse de fato próximo em termos afetivos, ter com este um ou mais encontros para conversa importante sobre a doutrina. Mas esquivou-se disso diplomaticamente.
Estava Kardec de posse da mensagem de Erasto. Leu-a, meditou sobre seus termos e tudo isso depois de haver decidido pela viagem, pois a decisão foi tomada antes mesmo da carta de Erasto. Com a carta, se convenceu do acerto da decisão. Em Bordeaux, hospedou-se na casa do Sr. Sabot, onde não mais frequentava Roustang. Todas as acusações feitas por Roustang sobre Sabot se desfizeram no ar como bolhas de sabão, pela forma como foi recebido no seio daquela família e pela constatação de que eram pessoas simples, de bem, dedicadas ao espiritismo, aplicadas nas atividades, sem grandes posses, mas suprindo o que lhes faltava em dinheiro com o suor de seu corpo. No livro Jean-Baptiste Roustang, o apóstolo do Espiritismo, nota, né? É estranha a designação dada a Roustang de apóstolo do Espiritismo, senão pela maneira como Kardec o desconsiderou, mas também pelo fato de o próprio Roustang ter investido contra Kardec após sua desencarnação, acusando-o de autoritário, entre outros deslustres, além de contrariar diversos pontos fundamentais da doutrina espírita que Kardec apresentou ao mundo. É de se questionar como alguém pode ser considerado apóstolo de uma doutrina se contra ela e o seu responsável se investe, atingindo-a em seus mais elementares princípios, ainda mais se entendermos que a doutrina espírita e Allan Kardec estão ligados por laços indissolúveis. No começo de suas relações, Roustang escrevia que Kardec era o chefe do espiritismo, contudo, não observou isso na prática. Afinal, quem não é por mim, é contra mim. Então, nesse livro, os autores Jorge Damas Martins e Estênio Monteiro de Barros defendem que Roustang esteve presente na magnífica sessão de inauguração da Sociedade Espírita Bordalesa e, para eles, não paira dúvida de que se encontrou com Kardec e eles se estenderam as mãos em sinal de comunhão. Página 267. Partem esses autores da premissa de que o discurso feito por uma das personalidades presentes, Dr. de Vitray, é uma prova da presença de Roustang na sessão. Eis como relatam o acontecimento. Está na página 270. A forma como o Dr. de Vitray se expressa, sem citar, inclusive, o prenome de Roustang, demonstra que ele era bem conhecido de todos os presentes, dada a sua atuação no movimento nascente. Mas, e de Allan Kardec, que fazia sua primeira viagem a Bordeaux? Eles só se conheciam por carta. A partir de agora, não. O discurso do Dr. Boucher de Vitray tira qualquer dúvida que possa ser levantada. Isto é lógico, é mais do que certo. Ele, Roustang, um ativo participante do grupo Sabot, um dos seus evocadores, um agradecido pela orientação providencial de Kardec, nunca perderia esta oportunidade. Com os documentos, cartas e artigos que se tem, isto se torna um fato histórico. Quem quiser que prove o contrário, e não esqueça de citar e estampar uma fonte inquestionável. Os autores chegam a imaginar a cena do aperto de mão e a emoção do encontro entre os dois.
Os dois estavam ali, juntos, a coluna do Espiritismo, Kardec e o discípulo, Rustang, destinado pelas revelações recebidas a tornar-se o apóstolo de Bordeaux. Eles estenderam as mãos em sinal de comunhão. O prazer tão ardentemente desejado por Rustang estava materializado. Que coisa, hein? Vimos na carta-resposta... É a questão, Mari, que a gente estava falando, nem todos têm a inocência, né? Porque você, é o que a gente estava comentando, você ler a proposta, né, dos 4 evangelhos e você fantasiar o encontro e colocar... Então, que tá descrito no livro, né? O encontro dos dois, e de maneira tão concreta que a pessoa vai lendo e vai imaginando os dois de mãos dadas. E a gente percebe, pelo estudo da psicologia, que o estudo do ser humano é subjetivo, é intrínseco a ele. Ninguém consegue ler o que se passa dentro do outro. Vamos supor que Kardec tivesse dado a mão para ele, cumprimentado ele. Eu não posso fazer uma inferência do que passou na mente do Kardec ou no sentir dele. É uma inferência vez que lá lógica. Naquele momento, né, não tinha condições de um debate de ideias, né? E eu, assim, por todo o relato que a gente veio estudando, né, das questões, né, do rompimento de Rustang, a saída dele do grupo do Senhor Sabó, porque realmente ele participou, né, pela própria indicação de Kardec, dele ir lá, mas eles não seguiram juntos. Então, é isso mesmo. Né? E aí, no momento em que Kardec ele foi fazer essa viagem para ir ver o Sr. Sabó, a família dele, né? Dar orientações sobre o espiritismo àqueles que trabalhavam lá com o Sr. Sabó. Que foi esse o objetivo que a gente viu até agora. Sim. E isso é fruto de uma total fantasia ou de uma própria má-fé, né? Má-fé, né? Vimos na carta-resposta de Kardec a Rustang, em 12 de outubro de 1861, que o codificador contrariou o pedido e os argumentos deste para que não fosse a Bordeaux, assinalando a existência de perigos e decepções que lhe aguardavam. Kardec viu com clareza que se tratava de interesses pessoais de Rustang, por conta de desavenças com o Senhor Sabó e outros, do que propriamente de fatos que devessem preocupar. A resposta dada por Kardec foi firme e viril, foi incisiva. Os dois não se encontraram em Bordeaux e não poderiam mesmo tê-lo feito. O desconhecimento dos fatos, ora revelados pelas cartas de Kardec, foi o que levou o imaginário a criar uma cena afetiva, revelando um desejo oculto deveras acalentado. Mas deixa entrever outras situações desconfortantes também. Por exemplo, o autor do texto da biografia de Rustang não compreende a reação de Kardec a uma frase contida numa mensagem recebida por Collinon no começo de 1862, na Sociedade Espírita de Bordeaux, assim formulada: não vos inquieteis com os irmãos que se afastam de vossas crenças. Ao contrário, agi de maneira que não mais se misturem ao rebanho dos verdadeiros crentes, pois são ovelhas sarnentas e deveis evitar o contágio. Submetida a mensagem a Kardec pela médium Collinon, fez ele apreciações e, entre outras coisas, disse que o espírito não se referia às pessoas que, de boa fé, procuram esclarecer-se quanto às dificuldades da ciência
ou sobre aquilo que não podem compreender, por uma discussão pacífica, moderada e conveniente. No dizer de Kardec, a referência do espírito era para as pessoas que vêm com ideias pré-concebidas de oposição sistemática, que levantam oposições inoportunas a torto e a direito, capazes de perturbarem o trabalho. A compreensão da lógica de Kardec bastaria percebê-la aí presente, porém, junte-se agora o fato de que o exemplo negativo dado por Rustang ao deixar o grupo Sabot e contra este se apresenta como elemento-chave. Rustang havia deixado o grupo Sabot e saiu contrariado, não escondendo de Kardec os seus sentimentos. Antes, o pressionou para não visitar Bordeaux naquela ocasião, com palavras desabonadoras sobre Sabot. Rustang se foi e não mais retornou, como também não mais manteve contatos com o antigo grupo e com a Sociedade Espírita de Bordeaux, sucessora daquele. Agora, a mensagem de Erasto, Revista Espírita, novembro de 1861. Verifique-se desde já uma particularidade. Em certo momento, Erasto registra o valor de simples e humildes espíritas de Bordeaux, mas o nome de Rustang não aparece entre eles, nem Rustang, nem Collinon. Fala da nova revelação, o Espiritismo, sem indicar qualquer outro trabalho em andamento de igual valor. Entretanto, a denominada revelação da revelação já estava em gestação naquelas alturas, se não materialmente, porém nos planos do terrível conluio entre os espíritos malfeitores e os encarnados desejosos dos louros terrenos. Agora a mensagem de Erasto. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus bons amigos, a fim de que nada venha jamais perturbar a boa harmonia que deve reinar num centro de espíritas sinceros. Sei quão profunda é vossa fé em Deus e quanto sois fervorosos adeptos da nova revelação. Eis porque vos digo, com toda a efusão de minha ternura, que ficaríamos desolados todos nós que, sob a direção do Espírito de verdade, somos os iniciadores do Espiritismo na França, se viesse a desaparecer do vosso meio a concórdia de que, até hoje, destes provas brilhantes. Se não tivesseis dado o exemplo de uma sólida fraternidade, se, enfim, não fosseis um centro sério e importante da grande comunhão espírita francesa, eu teria deixado esta questão na sombra. Mas, se a levantei, é que tenho razões plausíveis para vos convidar à manutenção da união, da paz e da unidade da doutrina entre os vossos diversos grupos. Sim, meus caros discípulos, aproveito com entusiasmo esta ocasião, que nós mesmos preparamos, para vos mostrar quanto seria funesta ao desenvolvimento do Espiritismo e que escândalo causaria entre os vossos irmãos de outras regiões a notícia de que uma cisão no centro, que até agora nos encantou, citá-lo por seu espírito de fraternidade a todos os outros grupos formados ou em vistas de formação. Não ignoro, como não deveis ignorar, que tudo farão para semear a divisão entre vós, que vos armarão ciladas, que em vosso caminho semearão emboscadas de toda sorte,
que vos oporão uns aos outros, a fim de fomentar a divisão e levar a uma ruptura por todos os títulos lamentáveis. Mas podereis evitar tudo isto praticando os sublimes preceitos da lei de amor e da caridade, inicialmente perante vós próprios e, a seguir, perante todos. Estou convicto de que não dareis aos inimigos de nossa santa causa a satisfação de dizer: vede esses espíritas de Bordeaux que nos mostravam como marcham na vanguarda de novos crentes. Não sabem nem ao menos estar de acordo entre si. Eis, meus amigos, onde vos esperam e onde nos esperam a todos. Vossos excelentes guias já vos disseram: tereis que lutar não só contra os orgulhosos, os egoístas, os materialistas e todos esses infelizes que estão imbuídos do espírito do século, mas ainda e sobretudo contra a turba de espíritos enganadores que, encontrando em vosso meio uma rara reunião de médiuns, pois a tal respeito sois os mais aquinhoados, em breve virão assaltar-vos, uns com dissertações sabiamente combinadas, nas quais, graças a tiradas piedosas, insinuarão a heresia ou algum princípio dissolvente. Outros, com comunicações abertamente hostis aos ensinos dados pelos verdadeiros missionários do Espírito de verdade. Observação, grifo nosso. Observa-se como Erasto chama a atenção para a presença de espíritos enganadores. Essa mensagem é uma verdadeira profecia. Crede-me, não temais desmascarar os embusteiros que, novos tartufos, se introduziriam entre vós sob a máscara da religião. Sede igualmente impiedosos para com os lobos devoradores, que se ocultariam sob peles de cordeiro. Com a ajuda de Deus, que jamais invocais em vão, e com a assistência dos bons espíritos que vos protegem, ficareis inquebrantáveis em vossa fé. Os maus espíritos vos acharão invulneráveis, e, quando virem seus dardos se quebrarem contra o amor e a caridade que vos animam o coração, retirar-se-ão confusos de uma campanha onde só terão colhido impotência e vergonha. Encarando como subversiva toda doutrina contrária à moral do Evangelho e aos princípios gerais do Decálogo, que se resume nesta lei concisa: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos, ficareis invariavelmente unidos. Aliás, em tudo é preciso saber submeter-se à lei comum. A ninguém cabe subtrair-se ou querer impor sua opinião e seu sentimento, quando estes não forem aceitos pelos outros membros de uma família espírita. E nisto, eu vos convido insistentemente a vos modelardes pelos usos e regulamentos da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, onde ninguém, seja qual for sua posição, idade, serviços prestados ou autoridade adquirida, pode substituir por sua iniciativa pessoal a da sociedade de que faz parte e a fortiori engajá-la em coisa alguma por meio de manobras que ela não aprovou. Dito isto, é incontestável que os adeptos do mesmo grupo devem ter uma justa deferência para com a sabedoria e a experiência adquiridas. A experiência nem é divisa do mais velho nem do mais sábio, mas do que se ocupou por mais tempo e com mais frutos para todos de nossa consoladora filosofia.
Quanto à sabedoria, cabe-vos examinar aqueles que entre vós a seguem e a praticam melhor de acordo com os preceitos e as leis. Contudo, meus amigos, antes de seguir vossas próprias inspirações, não o esqueçais, tendes os vossos conselheiros e vossos protetores etéreos a consultar, e estes jamais vos faltarão quando os solicitardes com fervor e com um objetivo de interesse geral. Por isso, necessitais de bons médiuns, e aqui os vejo excelentes, em cujo meio só tendes de escolher. Certo, e bem o sei, a senhora e a senhorita Casemajô e alguns outros possuem qualidades mediúnicas no mais alto grau, e nenhuma região, eu vou-lo repito, a esse respeito é mais bem dotada do que Bordeaux. Eu tive que vos fazer ouvir uma voz tanto mais severa, meus amigos, quanto o Espírito de verdade, mestre de todos nós, mais espera de vós. Lembrai-vos de que fazeis parte da vanguarda espírita e que a vanguarda, como Estado maior, deve a todos o exemplo de uma submissão absoluta à disciplina estabelecida. A vossa obra não é fácil, desde que vos cabe a tarefa de levar com mão vigorosa o machado às sombrias florestas do materialismo e perseguir até as suas últimas trincheiras os interesses materiais coligados. Novos já são, marchai à conquista do verdadeiro tosão de ouro, isto é, dessas ideias novas e fecundas que devem regenerar o mundo. Mas, nesse caso, já não marchais no interesse privado, nem mesmo no da geração atual, mas, sobretudo, no das gerações futuras, para as quais preparais os caminhos. Há nesta obra um cunho de abnegação e de grandeza, que ferirá de admiração e de reconhecimento os séculos futuros, e crede-me, Deus saberá vos levar isto em conta. Tive que vos falar como falei, porque me dirijo a criaturas que escutam a razão, a homens que perseguem seriamente um objetivo eminentemente útil, a melhora e a emancipação da raça humana, a espíritas, enfim, que ensinam e pregam o exemplo, que o melhor meio para lá chegar está na prática das verdadeiras virtudes cristãs. Tive que vos falar assim, porque era necessário vos premunir contra um perigo, que era meu dever assinalar. Venho cumpri-lo. Assim, agora posso encarar o futuro sem inquietude, porque estou convencido de que minhas palavras serão proveitosas a todos e a cada um, e que o egoísmo, o amor próprio e a vaidade, de agora em diante, não terão poder sobre os corações em que reine completamente a verdadeira fraternidade. Vós vos lembrareis, espíritas de Bordeaux, que a vossa união é o verdadeiro encaminhamento para a união e a fraternidade universal. E, a esse respeito, sinto-me feliz, muito feliz, por poder constatar claramente que o Espiritismo, por si, vos impulsionou a dar um passo à frente. Recebei, pois, nossas felicitações, pois aqui falo em nome de todos os espíritos que presidem a grande obra de regeneração humana, já que, por vossa iniciativa, abriu-se um novo campo de exploração e uma nova causa de certeza aos estudos dos fenômenos de além-túmulo, por vosso pedido de filiação, não como indivíduos isolados, mas como grupo compacto, à Sociedade Iniciadora de Paris.
Pela importância desse passo, reconheço a alta sabedoria dos vossos guias principais e agradeço ao terno Fenelon e seus fiéis coadjutores, Jorges e Mários, que com ele presidem as vossas piedosas reuniões de estudo. Aproveito esta circunstância para, igualmente, dar um testemunho brilhante aos espíritos Ferdinand e Felícia, que todos conheceis. Embora estes dignos colaboradores tenham apenas feito o bem pelo bem, é bom saberdes que é a esses modestos pioneiros, secundados pelo humilde Marcelino, que nossa santa doutrina deve ter prosperado tão rapidamente em Bordeaux e no sudoeste da França. Sim, meus fiéis crentes, vossa admirável iniciativa será seguida, bem o sei, por todos os grupos espíritas formados seriamente. É, pois, imenso passo adiante. Compreendeis, e todos compreenderão como vós, que vantagens, que progressos, que propagandas resultarão da adoção de um programa uniforme para os trabalhos e estudos da doutrina que vos revelamos. Não obstante, fique bem entendido que cada grupo conservará sua originalidade e sua iniciativa particular, mas fora de seus trabalhos particulares, terá que ocupar-se de diversas questões de interesse geral, submetidas ao seu exame pela sociedade central. Observação aqui, nota 34. Rustang jamais deu ouvidos a esta observação de Erasto. Diversas questões de interesse geral submetidas ao seu exame da sociedade central e resolver várias dificuldades, cuja solução até agora não foi obtida dos espíritos, por motivos que seria inútil aqui desenvolver. Eu acreditaria vos fazer uma ofensa se aos vossos olhos ressaltasse as consequências resultantes de trabalhos simultâneos. Então, quem ousará contestar uma verdade quando esta for confirmada pela unanimidade ou pela maioria das respostas mediúnicas obtidas simultaneamente em Lyon, Bordeaux, Constantinopla, Metz, Bruxelas, Sens, México, Karlsruhe, Marsella, Toulouse, Macon, Sete, Arlésia, Oran, Cracóvia, Moscou, São Petersburgo, como em Paris. Nota 35. Observe-se o princípio da universalidade dos ensinos dos espíritos, que os rustanguistas desprezam e comumente, quando a eles se referem ou ironizam, afirmando que Kardec não obedeceu sempre. Eu vos distraí com a rude franqueza com que falo aos vossos irmãos de Paris. Não obstante, não vos deixarei de testemunhar minhas simpatias, justamente conquistadas a esta família patriarcal, onde excelentes espíritos, encarregados de vossa direção espiritual, começaram a fazer compreender suas eloquentes palavras. Citei a família Sabot, que soube atravessar com uma constância e uma piedade inalterável as dolorosas provas com que Deus a infligiu, a fim de a elevar e a tornar apta para a sua missão atual. Também não devo esquecer o concurso dedicado de todos quantos, em suas respectivas esferas, contribuíram para a propagação de nossa consoladora doutrina. Continuai todos, meus amigos, a marchar absolutamente no caminho aberto.
Ele vos conduzirá seguramente para as esferas etéreas da perfeita felicidade, onde vos marcarei encontro. Em nome do Espírito de verdade que vos ama, eu vos abençoo, espíritas de Bordeaux. Que mensagem longa, né? Assim, Bonita. Eu desde o detalhada, pelo Espírito, lúcida, né? né? Essa aqui, a gente tem um hábito aqui, tem um hábito, né, de fazer um caderno, eu fiquei pensando nisso. Um caderno anual sobre os resultados do movimento espírita. E o pessoal adora usar uma mensagem sobre união de Bezerra de Menezes. Adora usar aquela mensagem da união de Bezerra de Menezes, né? Mas essa mensagem daqui dá show naquela, entendeu? Essa mensagem, se você lê exatamente como ela tá, é perfeita. Ela toca em todos os pontos, inclusive que a gente comentou. Toca em todos os lugares. E uma coisa só engraçada aqui, né, antes de a gente começar a debater. Bem atual, né? É bem atual. Não, na última nota ali, né, como é? Que ele fala ali. Não, cadê? Paris, aqui. Observe o princípio da universalidade dos ensinos dos espíritos, que os rustanguistas desprezam e comumente quando a eles se referem e ironizam. No dia de ontem, eu vi 3 mensagens no Facebook fazendo isso. Chamando a atenção de que nem Kardec seguia a universalidade dos espíritos. Baseado em quê, Satírio? Eles falam isso. Num monte de baboseira, entendeu? Um monte de... sem fundo nenhum. E aí, um monte de gente curtindo. Tipo assim, não precisamos seguir Kardec, né? Porque Kardec também não fazia isso. Aí eu olhei e falei, meu Deus, o que você vai falar, né? Quer dizer, me chamou a atenção. Nada, né? Não tem o que falar, né? Não tem o que falar. Cada um que fique com a sua verdade, né? Você acha que a verdade é essa, ela lhe serve, então bom proveito. Mas eu fiquei impressionado. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? É uma reação a Kardec aí? As pessoas querem justificar porque que elas não estudam Kardec? Né? Então tá bom, né? Porque essa parte me chamou a atenção, né? Que eu anotei aqui, ele fala, eu acredito, na página 120, eu acreditaria vos fazer uma ofensa se aos vossos olhos ressaltasse as consequências resultantes de trabalhos simultâneos. Isso. Né? Então, quem ousará contestar uma verdade quando esta for confirmada pela unanimidade e pela maioria das respostas mediúnicas obtidas simultaneamente? Quando a gente, né, vai lá na Gênese, lá no item 54, 53, 55, Kardec está falando a mesma coisa, né, no capítulo 1, né, os caracteres da revelação espírita. Exatamente igual o que o Espírito está explicando aqui, ou seja, isso já era, né, se discutido, já estavam cansados de saber que o Espírito falou, vou ofender vocês se eu ter que falar a importância disso. E aqui na página 119, quando ele fala, né, ele é claro, ó, ele fala ideias novas e fecundas que devem regenerar o mundo, ou seja, a renovação é a renovação das ideias, né? Olha o Erasto falando. Mas é meio que natural, né? Qualquer pessoa que comece a pensar dessa forma, a elaborar, e escreva para alguém falando disso, vai dizer a mesma coisa, entendeu? Fala assim, olha aqui o caminho que, como ele diz aí, né? Não pode ter nenhum interesse pessoal, entendeu? Não pode ter nada disso. Não tem espaço, você não vê nenhum espaço para que isso apareça, entendeu? Né? Então, assim, essa sabedoria, esse conhecimento, eles vieram e são para todos, e não para você puxar a sardinha para um ou para dois. Né? Então, aqui quando ele fala, né, do espírito de Fénelon e seus coadjuvantes Georges e Marius, a gente vê, esse Marius eu acho que eu vi uma mensagem dele, mas no estudo que a gente está fazendo, né,
para a revista, desse George eu já achei mais. Acho que coincidiu com os anos, né, ou os meses que eu li, mas eu ainda não tinha achado desse outro. E é um fato que eu também não associava, né, Fenelon como um espírito que, né, se comunicava lá em Bordeaux e juntamente com esses dois, né? Não, a mensagem é perfeita, né? Quer dizer, a mensagem. Muito boa, né? A mensagem é no bem. Só fala de coisa boa, de tudo que é positivo que eles estão fazendo e que qualquer grupo sério tem que fazer e por aí em diante. Então, assim, é perfeita para ser lembrada por todo mundo, né? Sejam estudantes, sejam grupos, centros, qualquer um. Ó, tá aí, ó, tá todo o recado. Assim que a gente tem que fazer o trabalho. Por esses motivos aqui. Não. E ele chega a abordar especificamente a forma, o método da universalidade dos espíritos. Quer dizer, Sim. aí ele mata de vez, quer dizer, Sim. é o argumento definitivo, né? Tanto que hoje o pessoal se pega. Quando a gente cita isso, o pessoal... Tem uns que eu juro por Deus, eu vejo a fumacinha saindo assim de raiva na cabeça. É que o pessoal esqueceu, né, desse princípio. Não, aí vai quando o cara lembra, ele sabe, mas não quer lembrar, né? Quando a pessoa Mesmo é lembrada, ela né? fica queimando de raiva, né? Meu Deus, meu Deus. Eu falei, pô, pelo amor de Deus. Cadê a universalidade dos ensinos dos espíritos? Você vai jogar no lixo tudo isso? Então, qualquer um podia ter escrito, qualquer seita. Como tentou, né? Milhares de pessoas tentaram criar seitas. Não. Essa carta é muito legal, viu? É muito boa. Essa carta. A gente vai entrar numa parte do livro bem bacana agora, né? A parte seguinte? Não, tanto essa que ele vai, né? Que a gente vê essas 3 últimas folhinhas aqui, são muito boas. E aí, quando a gente entra, né? O livro inteiro é bom, é muito, muito bom. Aqui, ó, Rustang do Terreiro Espírita, no terreno, né? Não, essa carta é maravilhosa, olha, ela merece comentário. Não, mas ele ainda vai continuar comentando, né, sobre a carta longa, detalhada, importante. É aqui que a gente para, né? Para a próxima. Que acho que a carta é tão lucidamente escrita, né? Não, ela é perfeita. A gente pode falar de todos os pontos que a gente fala, avulsa, ela coloca tudo junto, né? Erasto realmente é de matar, né? Quando ele abre a boca para falar, é para encerrar a discussão. Ele fala assim, o negócio é o seguinte, eu vou falar. Então tá bom, vamos escutar. Acabou de escutar, fica todo mundo em silêncio, né? Ah, pois é. Tem um ou dois que olham pro lado, disfarçam, assim. Porque ele diz tudo, né? Pelo amor de Deus. E acho, né, assim, bonito que ele fala, né? Eu estou em consonância com o espírito da verdade, né? Então estamos... E aí ele ainda, né, acrescenta os espíritos que fazem parte lá do centro de Bordeaux. E quando ele amplia, né, traz os outros centros que participam, ele está se referindo ali, né, nas cidades, mas aos espíritos que estão ali trabalhando numa sintonia de pensamento, de objetivo, né, de solidariedade. Não, e você vê, né? Quer dizer, Bordeaux era um lugar com muitos médios bons, né? Muitos espíritos lá. Entretanto, foi lá que o danado do Rustang, bem no meio do negócio, que o Rustang vai lá e cria uma confusão com a gente, né? Impressionante, né? Mas aí a gente vê o quanto que, né, o trabalho dele foi fruto dele mesmo. Justamente. Porque, né, isso foi trazido não pelo método que a gente sabe a importância, e sim por ele e uma médium. Né? Se fosse uma obra que estivesse em acordo com as verdades... Todo mundo aceitaria, né, na época. As verdades de cunhos espirituais... É verdade. Teria uma porção de médiums e centros
E disseminando assim, as ideias, disseminando as ideias. existiria uma rachadura, né, muito maior, que não é o que a gente vê, né? O que a gente vê mesmo aqui, É um que a gente grupinho estava pequeno, né? debatendo, e a gente vai entrar nessa parte agora aqui, a gente vê as pessoas por um pleno desconhecimento que chega no centro e é induzida a estudar uma moral oposta à de Kardec, né? Por uma minoria que detém ali o poder de direção e não quer largar o osso de jeito nenhum, né? Então a gente vai ver muito quando a gente estuda, né, a parte que o Paulo até traz essa reflexão para nós, a questão do testemunho, né, do método que Kardec associa muito próximo à questão do método das ciências históricas, né? E a gente vê muito, muito bonito quando eles tratam até do testemunho dos homens, gente, tá lá, né? Ele trabalhando, é o fechamento do tomo 1, né? Ele fala tão bonito, e ele fala assim, ó, revela-se distinguir o testemunho em matéria de fato e o testemunho em matéria de doutrina. Em matéria de fato, né, é um testemunho onde se invoca as testemunhas, em favor de uma opinião, invocam-se autoridades. A gente vê até esse cuidado que Kardec teve, né? Às vezes o espírito vinha ali, comunicava, e ele chamava São Luís para ajudar no entendimento daquilo que aquele espírito estava falando, porque São Luís tinha uma compreensão, né, maior da lei que rege aquele determinado fenômeno. Não só São Luís, né? Sim. Mas percebe a importância do trabalho coletivo, e ele sempre coloca, né? Ele coloca assim: o homem tem uma inclinação, existe uma inclinação natural do homem de falar a verdade, que é que ele classifica, né, como um instinto de veracidade. É verdade. Aí ele ainda coloca: nem a mentira, nem a desconfiança são os primeiros movimentos do espírito. Então a gente vê, né, eles trazendo todo essa questão, né, de como se forma, né, o estudo das ciências históricas, fundamentado, né, no entendimento que cada pessoa vai contribuir ali para a história. E se linka, gente, porque ele fala assim, ele vai trazer todo o desenvolvimento das ciências, né, porque cada ciência nasceu na introdução do tratado. E aí a gente pensa, né, em todas as ciências estão associadas às necessidades do homem, o surgimento delas. E a ciência espírita, né, as necessidades principalmente materiais. E a ciência espírita nasce para trazer o entendimento das leis do espírito. Olha como é lógico, né, o raciocínio filosófico, científico que ele traz ali, o quanto que se complementa com o que a gente estuda com o espiritismo. Fica muito mais lógico. E né, eu penso na Berti Frollo, o espiritismo é muito maior como uma filosofia. Aquela frase dela fica, né, vindo assim para mim quando a gente vai estudando e vai fazendo os links. Mas a gente vai preparar um estudo bom de tudo isso por PT. Né, amigo? Com certeza. Muito legal hoje. E a próxima vai ser boa também. E o quê? A próxima estudo vai ser bom. Não. A Clarice mandou mensagem aqui para mim que ela não conseguiu entrar, que ela está sem internet. Tá bom. Perdeu. Perdeu, né? Essa internet. Eu achei que eu ia ficar sem internet hoje. Ela falou assim, eles não mandaram o link. Eu falei, Clarice está fixado lá no... O pessoal esquece, viu, Satiro? Essas reuniões que são o link já previamente posto, né?
Aqui Às vezes o pessoal confunde até os grupos, né, Mari? O grupo o grupo de É que aqui a terça, gente o grupo de segunda. É que aqui a gente oportuniza as pessoas a se desenvolverem mentalmente, sabe? Serem entendo, autônomos, né? Autônomos no estudo. eu entendo isso, viu, Satiro? Eu entendo perfeitamente isso, mas tem gente que tem dificuldade, né? Então pede ajuda, pode pedir. Kardec diz que a gente Ela ajuda. perguntou para a Juliana mais cedo, vai ter estudo hoje? Né? Pra mim, Foi aonde? Foi no outro sábado. Ah, foi no outro? Ah, tá. Eu vi hoje também. Eu vi hoje também. Então, a pessoa fica esperando o link. Eu não vi, mas gente. é compreensível porque a gente está em grupo todos os dias. Então, a gente confunde o caminho, né? Eu fui lá no WhatsApp, depois eu falei, opa, o ponto final está no Telegram. Eu pus até despertador para mim, gente. Observação, né? Eu uso o Telegram no celular. Aí hoje eu subi, estava com pouca bateria. Eu falei assim, não tem problema, eu vou usar o no computador. Aí eu, não, esse grupo não é no computador, é no celular. Aí eu tô aqui, tô com 23 de bateria. Eu falei, vai dar faz parte. Vai dar para terminar o horário, né? Ainda tem um restinho. Tá bom, pessoal. Bom final de semana, todos. gente. Obrigada pelo estudo. Obrigada. Bom final de semana. Boa noite para vocês todos. Boa noite a todos. Tchau.